sejam todos bem-vindos à videoaula do curso de Como Organizar Cozinha. Para trabalhar algumas dicas úteis para o seu lar e como manter sua cozinha prática e funcional, convido a personal organizer Jane Fonseca. Vamos à demonstração. Ao organizar a cozinha, devemos saber primeiramente a diferença entre organização e arrumação. Na arrumação, nós não levamos em consideração a funcionalidade e a lógica. Na organização, nós levamos em consideração a praticidade, a funcionalidade e a lógica. Como, por exemplo, o fogão, quando ele está organizado dentro do layout da cozinha, ele fica próximo à pia, que fica próximo à geladeira. Normalmente em L, como está aqui, ou em U. O primeiro passo, depois de estudar o layout da cozinha, é fazer o descarte. O que consiste o descarte? É você separar as peças que já estão com defeitos, por exemplo, panelas amassadas, tampas amassadas, que já não tem um bom aspecto, aqueles potes plásticos que também já perderam a tampa ou que estão manchados. Então tem que descartar todo esse material que você não utiliza mais. Depois que é feito o descarte dessas peças, você vai separar o que é de uso esporádico do que é uso no dia a dia. As peças do dia a dia, elas vão ficar próximas à mesa de servir. Por exemplo, organize as louças do café da manhã e do almoço próximas à mesa de servir. Os copos devem ficar próximos à geladeira e as panelas, formas próximas ao fogão. Então isso nós levamos em consideração o quê? A organização para dar essa praticidade no dia a dia. Ainda na parte do descarte, quando nós falamos das peças de uso esporádico, são aquelas louças que não são utilizadas no dia a dia. Então são as pratarias, são os cristais, as louças mais finas. Esse material ele deve ser todo embalado de acordo com o tipo de material e colocado no armário na última prateleira. Para quê? Para liberar espaço no armário. Então nós temos essas capas organizadoras que são super práticas e que deixam o material limpo, higienizado e de fácil acesso. Você pode identificar com uma etiqueta e vai colocar na parte de cima do armário para liberar espaço na parte de baixo para você organizar as louças do dia a dia. Nós temos hoje no mercado vários itens que podem ser utilizados na organização, como por exemplo, essa bandeja. Ela pode tanto ser utilizada para um porta-temperos, como ela pode ser um auxiliar dentro da despensa, na organização de temperos também, ou de embalagens pequenas. Nós temos essas caixas que também são muito úteis para a organização. Se você tem um problema de espaço, como aqui, nós percebemos que esses armários eles são muito altos, as prateleiras. Então, olha o espaço que nós perdemos aqui. Então, você pode otimizar o espaço com essas prateleiras móveis. Como que nós vamos organizá-las? Aqui está a maneira errada de organização de xícaras. Vamos organizar da maneira correta, levando-se em consideração o seguinte, que nós temos que organizar sempre do maior para o menor, alinhados, nunca empilhados e também agrupados de acordo com o modelo. Então vamos lá. Às vezes nós organizamos assim para ganhar espaço, mas é a maneira errada. Por exemplo, se eu for pegar a última peça lá atrás, eu corro o risco de derrubar essa primeira. Ou posso quebrar também a asa da xícara. Como que eu vou fazer para ganhar espaço aqui? Eu vou colocar os pires nas prateleiras. E aqui eu vou alinhar. Por modelo e por tamanho. Nos copos também o mesmo critério de organização, do maior para o menor, agrupados por modelo e por tamanho e alinhados. Então aqui eu tenho um modelo, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Então dessa maneira está errado. Como que eu devo proceder?
Tudo que tem na frente tem que ter atrás. Para as xícaras, o mesmo. Tudo que tem na frente tem que ter lá atrás. Eu não posso pegar esse modelo e colocar lá atrás desse. Essa é a maneira correta de organização dos copos. Taças, o mesmo critério. Alinhadas por tamanho, tudo que tem na frente tem que ter atrás. Maneira correta de organização das xícaras, dos copos e das taças. Depois que você fez o layout da cozinha, que organizou as peças, fez o descarte, ainda na questão de separação do material para utilização do dia a dia, quanto às panelas, você deve ter somente um jogo, uma panela de pressão e várias frigideiras. As panelas de barro, de alumínio batido, de vidro, não são utilizadas normalmente no dia a dia. Então elas devem também ou ir para a área da churrasqueira, de lazer ou para despensa. Utilize para otimizar espaço esses varões, que é para a organização dos talheres. Também não é necessário mais do que um modelo de cada. E na hora que você for organizá-los, é importante que sejam do mesmo modelo. As facas não devem ser guardadas na gaveta, elas devem ser organizadas numa barra imantada, que também é fixada na parede, como o varão. Essa cantoneira, esse rack de canto, é muito eficiente para a organização dos pratos. Então, você vai colocar o prato maior embaixo e o menor em cima. Prático e funcional para o seu dia a dia. Quanto às louças, é importante que você tenha papel toalha para organizá-las da seguinte maneira. Você vai intercalar um papel toalha entre os pratos. Isso aqui vai utilizar também para tudo que é de vidro, refratários de vidro, de louça, para evitar que trinquem ou lasquem ou risquem um em contato com o outro. Dessa maneira aqui ele vai estar protegido. Para a organização da sua despensa é importante que você tenha cestos, prateleiras que vão te ajudar a ganhar espaço, como essa daqui, que é um organizador de latas, ou essa maior. Os cestos você pode colocar pães, biscoitos, bolachas, temperos, enfim, ele vai te ajudar a organizar essas peças menores. O critério de organização da despensa é o seguinte: você deixa no seu campo visual os itens que você mais utiliza. Pode ser os salgados numa prateleira e os doces em outra, para você ter uma melhor organização e praticidade no seu dia a dia. Quanto às embalagens de uso no dia a dia, vou dar um exemplo. Você foi ao supermercado e comprou 2 pacotes de trigo. Um você vai abrir, de preferência coloque num pote de vidro hermeticamente fechado. Abriu o pacote, colocou o trigo aqui dentro, você vai recortar aonde está o prazo de validade e vai fixar na tampa do pote ou no fundo, para que você não se perca quanto ao prazo de validade. Então, colocou o item aqui dentro, fechou. Os demais que você tem em estoque vão alinhados no fundo da prateleira. Então, fica dessa maneira. Na frente, o pote de vidro para o seu uso no dia a dia e atrás o estoque que você dispõe. Quanto à organização da geladeira, é importante que você saiba quais alimentos devem ser congelados, resfriados, quais alimentos são perecíveis, não perecíveis. Deve observar que alguns produtos, eles devem, após abertos, devem ir para a geladeira, deve se tirar da embalagem, por exemplo, tudo que estiver em potes em vasilhas de alumínio, deve se tirar e colocar em potes de preferência de vidro, sempre faça opção pelo vidro. No congelador, nós vamos colocar os alimentos que são congelados. Então, as carnes, os petiscos,
as comidas prontas. Então isso tudo vai para o congelador. Na geladeira, o que nós vamos observar? Mais acima vão ficar os alimentos que já foram processados. Então tudo que estiver pronto, que eu já processei, eu vou colocar na prateleira de cima, que é a parte mais gelada, mais resfriada da geladeira. Devidamente fechado, embalado. As verduras, elas vão para a prateleira de baixo, que é o local menos resfriado da geladeira. Leites e derivados você pode colocar na porta ou pode colocar aqui embaixo na segunda prateleira, de acordo com o espaço que você tem disponível. Queijos também pode ficar na porta da geladeira, devidamente fechados. Manteiga. E os ovos no compartimento próprio para os ovos. É importante também que seja feita uma higienização da geladeira semanalmente e preferencialmente antes de virem as compras do supermercado. Como que se faz essa higienização? Retire todos os alimentos, coloque dentro de uma vasilha que seja hermética, que vai manter a temperatura dos alimentos. Retire todos os materiais que você pode tirar para lavar, todos os recipientes. Passe um pano com detergente neutro. Em seguida, passe um pano com vinagre, que é bactericida. E por último, coloque na porta da geladeira, para ficar com um cheiro agradável, um copinho descartável com um chumaço de algodão embebido em baunilha. Então a sua geladeira vai estar limpa, higienizada e com um odor agradável. Volte todos os recipientes para o local de origem e volte os alimentos. Assim você vai estar protegendo a sua família no seu dia a dia. Ficamos por aqui com a videoaula do curso de Como Organizar Cozinha. Espero que as dicas tenham ajudado a tornar o seu lar mais aconchegante e até a próxima oportunidade. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.